A forma como você analisa a política, encara a política, faz muita diferença para a sua compreensão dela, obviamente. Vamos pegar aí, Bolsonaro foi eleito, né? Eu me recordo como se fosse hoje, a eleição de Bolsonaro foi uma grande onda de direita no Brasil. Os senadores, né? A maior parte dos senadores que tentou a reeleição perdeu, né? Foram eleitos senadores, figuras totalmente desconhecidas no Brasil, muito conservadoras lá, figuras esquisitíssimas, Jorge Cajuru em Goiás, enfim. Ele é uma espécie de emblema, mas muitos senadores conservadores eleitos nos mais diversos estados, Eduardo Girão, no Ceará, enfim, foi uma vitória avassaladora da direita. O PS era um partido que não existia, passou a ter pouco mais de 50 deputados. Nós estamos hoje tendo o Congresso mais à direita que o Brasil já teve. E a Câmara revogou a Lei de Segurança Nacional. Então, como é que você entende a política diante desse fato paradoxal? Se tomarmos o Rio de Janeiro, foi eleito Witzel prometendo matar os bandidos, dar tiro na cabecinha. A Assembleia do Rio de Janeiro nunca elegeu tantos militares, né, policiais militares, gente ligada à polícia, e Witzel sofreu impeachment. Então, tem gente que tem uma visão maniqueísta da política, né, e aí as pessoas não têm uma visão pragmática, né, e as pessoas acabam não entendendo esses acontecimentos. Como é que Witzel sofre o impeachment, dado o que ele representou na eleição? Detalhe, hein? Ele sofreu impeachment por unanimidade, sendo ele ex-juiz e tendo a comissão do impeachment sido composta por metade juízes e metade deputados. Tá? Então nem o suposto corporativismo do juiz, quer dizer, o real corporativismo do mundo judiciário, teve influência na votação, uma vez que ele sofreu impeachment por unanimidade. A coisa da Lei da Segurança Nacional, Lei de Segurança Nacional, pode ser que no final não seja revogado, mas quanto mais Bolsonaro usa, maiores as chances de ela ser revogada. Já aconteceu na votação da Câmara, pode ser finalizado no Senado. O fato é que tivemos o governo Lula, um governo de esquerda, um governo super hiper progressista, com maioria na Câmara e no Senado, e não foi revogada a Lei de Segurança Nacional. Então, para você ver, né, como a política tem algumas complexidades e as pessoas, desde a posse de Bolsonaro, vêm prevendo um golpe de Bolsonaro, uma ditadura no Brasil. Eu sempre digo, aonde está o golpe? Cadê o golpe? Não tem golpe. Cadê, me diga, uma lei aprovada, não é debatida, não é... Está lá na mesa da Câmara, pode tramitar, não pode tramitar, uma lei que foi votada e foi aprovada, que restrinja as liberdades democráticas no Brasil. Não há nenhuma lei. Quando eu faço essa pergunta, eu sei a resposta. Você é capaz de mencionar? Não, você não é capaz de mencionar. Porque a pessoa... ele não vai dar um golpe. O golpe moderno é como foi feito na Hungria, né? O governo vai aprovando leis que vão restringindo as liberdades democráticas. Tá bom, nem esse acontece no Brasil. Não acontece nem o golpe à moda antiga, nem o golpe, supostamente o golpe moderno, que é a restrição. Seria uma das coisas, é o seguinte, você aposentar mais cedo juízes, ministros do Supremo, do STJ, diminuir a idade. Na Hungria isso foi feito. O parlamento votou, diminuiu a idade de aposentadoria dos juízes, muitos juízes saíram na compulsória e o Orbán nomeou, sei lá, 100 de juízes, o que para a Hungria é imenso, é muita coisa. Então, ele podia... Isso daí sequer é ventilado. Bolsonaro não consegue, Bolsonaro não tem partido político. Então, quando a gente diz, olha, aí as pessoas vêm com um discurso contrafactual, não, mas se ele tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, ele hoje estaria forte, poderia fazer tudo isso, porque é a intenção dele. Olha, o se não existe. Eu não sei o que aconteceria se a economia tivesse crescido, se Bolsonaro tivesse sido um sucesso retumbante em termos de aprovação popular, não sei, ninguém sabe. Você poderia ter uma reação do sistema mesmo assim, não sabemos. O fato é que Bolsonaro não deu nem vai dar golpe. Bolsonaro é um presidente fraco. Nós temos aí
essas evidências, né, que eu venho dizendo, as instituições vêm funcionando, elas funcionam o tempo inteiro e alguns resultados aparecem de tempos em tempos com muita eloquência. Então, impeachment de Witzel, nunca houve um impeachment de governador de estado no Brasil, foi o primeiro, durante o governo Bolsonaro, durante o governo Witzel. Lei de Segurança Nacional, saímos da ditadura, nunca o Congresso tinha colocado em votação, a Câmara, no caso, colocado em votação, derrotou, revogou a Lei de Segurança Nacional na Câmara, tem que ir para o Senado. Lula se torna elegível. Vários acontecimentos. Pazuello tem uma CPI da Covid, que imprensa o governo, essa CPI tem uma maioria de oposição. Pazuello passa a ter medo dos senadores, tem medo dos senadores, as pessoas diziam, não, os militares vão dar um golpe, etc. Os militares estão com medo dos civis, estão com medo dos senadores. Por quê? Porque o regime democrático tem grande adesão no Brasil. Se não tivesse grande adesão, os militares não teriam medo. Um militar da ativa, como é o general Pazuello, não teria medo dos senadores. Nós militares mandamos, né? A gente faz uma ameaça. Cadê as ameaças no Twitter? Né? Não tem nenhuma ameaça no Twitter do general Mourão, ou do general Heleno, ou daquele lá, Vilas Boas, ao funcionamento da CPI da Covid. Eles poderiam fazer uma ameaça aí, dizer, olha, se Pazuello for convocado, já foi, né? Se Pazuello for convocado, vamos mandar um cabo e um soldado, um tanque, fechar o Senado Federal, fazer algum tipo de ameaça, não sei. Não fazem, porque é inviável. É inviável. As pessoas menosprezam isso. Eu fico falando, olha, praticamente falando sozinho no deserto, né? Desde janeiro de 2019. Bolsonaro não vai dar o golpe, o Brasil não é Hungria, Bolsonaro disputa a reeleição, nem ele vai dar um golpe, nem ele vai sofrer um impeachment. É difícil fazer um impeachment. As condições para o impeachment de Dilma são coisas muito raras. Ela teve várias oportunidades de se evitar um impeachment. Todo presidente da República que é deposto, que sofre um golpe, ele tem várias oportunidades de evitar. Precisa do movimento dele, presidente. João Goulart teve oportunidade de evitar o golpe de 64. Ele teria que ter recuado. Mas aí ele vai para o confronto, paga para ver, confronto de lá, confronto de cá, tinha menos poder, foi deposto. Dilma, né, o próprio Collor chegou a recuar com o ministério liderado por Jorge Bornhausen, mas ele também tem isso, né? Ele recuou, mas era tarde demais. As coisas tinham fugido ao controle do mundo político. Se ainda tivesse dentro do controle do mundo político, Collor não teria caído. Ele chegou a recuar, mas de novo, era na 25ª hora, já não dava mais. Dilma em nenhum momento recuou. Em nenhum momento ela foi para o confronto com o Congresso. Uma das coisas emblemáticas de Dilma foi o pedido de audiência, o pedido de reunião do então senador Eduardo Suplicy, do PT. Ele pediu lá para falar da renda mínima, 2 anos esperando ser recebido por Dilma. Dilma não o recebeu. Sabe quando Dilma recebeu um senador de seu próprio partido? Quando ela já tinha sofrido o impeachment pela Câmara e estava tramitando no Senado. E ela foi morar no Palácio Alvorada. Procure aí. Aí no Palácio Alvorada ela resolveu receber o Eduardo Suplicy. Ela não recebia nem os deputados e senadores de seu próprio partido. Então ela não recuou, não chamou para conversar, não disse, olha, eu errei, eu tenho que recuar. Errei em quê? Em recursos para os deputados. Está aí o que o Bolsonaro está fazendo. Bolsonaro não cai por causa disso, porque inchou a Codevasf. Tem um vídeo meu de ontem falando isso. Entra aí e veja. Inchou a Codevasf, fez o orçamento secreto. Os políticos têm uma margem de manobra imensa no orçamento secreto para se beneficiarem. A Dilma não quis fazer isso. Tudo bem. Né? Digna, caiu. Né? Uma pessoa digna. Né? Uma coisa não exclui a outra. Né? Uma pessoa que não quis ceder ao centrão, não quis ceder, né, como é que eu diria, a fome do centrão por recursos. Tá bom, não cedeu. Né? É tudo isso. Ou você cede e fica, Fernando Henrique, Lula, ou você não cede e cai. Dilma, por exemplo. São escolhas. As escolhas na política são essas, como a gente diz, né, desde Maquiavel, são escolhas trágicas. Você escolhe o mal menor. Dilma considerou o mal menor, ela cair, não ceder e cair. Quem cede, não cai. Bolsonaro cedeu. Então, Bolsonaro também não sofrerá o impeachment. Muito improvável que ele sofra o impeachment, dado o que está acontecendo em termos de distribuição de recursos no orçamento da União.
ele fica até o final. Mas fica até o final com as asinhas todas cortadas. Se antes ele, quando chegou à presidência no primeiro ano, voava um pouquinho, agora ele só anda, ele não voa, as asas dele não servem mais para nada. E está aí, as instituições funcionando. Inscreva-se neste canal, porque aqui você passa a entender da política, como ela funciona de fato, e não, eu não fico aqui, eu não sou um vendedor de ilusões. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal.